Salve galera do canal para mais um vídeo, meu parceiro. Vamos reagir. Ultra Nerd de novo, meu parceiro. Olha que ele mandou aqui os personagens mais poderosos de cada desenho. Teve um aí que era daquele um velho narigudo vermelho que tava em algum rank aí. Ah, tá aqui, tá até escrito personagem mais poderoso do Cartoon. Agora são todos os desenhos, meu parceiro. Bora ver aqui. Deixa se inscrever, deixar o like, bora lá pro vídeo. Atualmente tem um montão de desenhos por aí com vários serão os personagens desenhos? super fortes e apelões. Parece até que é cada vez mais comum abusarem da famosa Toon Force. Mas dentre Normal. tantos personagens poderosos, todo desenho sempre tem aquele que se destaca e que se quiser acaba assolando todos os outros, como é o caso do Rick em Rick and Morty. Um cientista que já trocou porrada até com Zeus. Caralho, eu não Mas vi tem esse alguns episódio. desenhos que O não é tão Zeus, simples viado. assim apontar quem é o mais forte, como em Os Simpsons ou então em Bob Esponja. E sim, você ouviu direito. Bob Esponja, um desenho infantil que tem um personagem capaz de apagar um universo inteiro com Quem será uma esse aí? linha. Arrisca algum chute? Pois nem precisa arriscar. No vídeo de hoje a gente vai trazer exatamente isso e te mostrar quem Sei é nem o quem é. personagem mais poderoso de cada desenho animado. Ah, mas antes de começar, 3 avisos rapidinhos. Primeiro, tenha em mente que essa é uma lista de personagem dentro do desenho dele. Não estamos comparando um desenho com outro aqui, Ah, não. tá Segundo, certo. que não tem jeito. Esse vídeo vai ter sim alguns spoilers. E terceiro, mandar, que pode quando mandar. falamos desenhos animados, não estamos considerando animes, somente os desenhos ocidentais. Com isso dito, se ajeita aí e vem conferir quem são Cadê a esses pipoca? personagens. Cadê a pipoca? Deixa eu ver. Steven Universe. Vamos começar Não, então próprio com um Steven. desenho bastante popular, o Steven Universe. Nesse desenho, humanos e gems convivem no mesmo ambiente, sendo que as gems são como se fossem as pedras do nosso mundo que criaram consciência e ficaram vivas. E na verdade, muito mais inteligentes do que os humanos. São vários personagens super poderosos do desenho, assim como o próprio Steven. Mas se a gente for comparar o nível de poder pela dureza das pedras, aí não tem outra. O diamante é o mais forte. Em Steven Universe, nós temos algumas gems que são sim diamantes, e entre elas, duas se destacam bastante: a diamante rosa e a diamante branco. A história do desenho já começa Diamante com o fato rosa da é Rose, a diamante a mãe rosa, dele, ter né? morrido enquanto dava a luz ao Steven. Então nós É. temos aqui apenas a diamante branco ainda viva. E como você já deve ter imaginado, é ela nossa campeã! A diamante branco é a grande líder das gems, já tendo sido sua governante no passado, com autoridade suprema sobre elas e sendo vista como um ser além de todas elas. E assim como todo personagem super poderoso de um desenho, ela só aparece pela primeira vez em momentos chaves, como quando o Steven precisou de ajuda para curar as gems corrompidas. Mas só o fato dela ter sido a governante das gems no passado já mostra o quão Caralho. poderosa ela é. Forte. Ah, e o diamante amarelo e o diamante azul terem medo dela só reforça isso. Mas e quanto aos poderes? O que a diamante branco é capaz de fazer? Além das habilidades padrões das gems, como regeneração, aumento de força e velocidade, poder invocar armas e até mesmo mudar sua forma física, ela também tem habilidades que vão muito além. Ela, por exemplo, é capaz de reverter os efeitos da luz corrompedora das gems, fazendo elas voltarem ao normal. O controle mental dela também permite que ela controle alguma gem e, Caraca, inclusive, bicho. quando faz isso, a gem controlada acaba recebendo novos poderes, como intangibilidade. Aliás, o controle mental dela sobre as outras gems é realmente um de seus maiores poderes, chegando ao ponto de ser até mesmo uma Ela só atitude precisa disso. abusiva. Só que ainda assim, mesmo depois de ter controlado as gems quando as considerou defeituosas, ela demonstrou certo arrependimento, demonstrando que, apesar de tudo, suas intenções ainda são boas. Ah, e por ser a representação da cor branca, e como o branco é a junção de todas as cores, ela também pode assumir a cor que quiser, além de adquirir todos os poderes da gem daquela cor. Ou seja, além de tudo isso, ela ainda pode ser quem ela quiser. E como menção honrosa aqui, vale citarmos a Drusa, que não é bem uma gem, mas sim uma geoarma, criada pela junção de várias gems, e que tá adormecida bem quietinha lá no núcleo da Terra. É dito que, caso ela tome forma física, seu poder é tão grande que seria capaz de destruir a Terra com Também tá no meio da facilidade. Terra. Então, para nossa própria segurança, é melhor deixar ela quietinha lá, dormindo, não é mesmo? O incrível mundo de Gumball. Do Gumball. Em O Incrível Mundo de Gumball, Que do a Toon Gumball é Force tá forte. muito bem representada, principalmente pela Nicole e pelo Ricardo Watterson, os dois personagens mais poderosos da série. O desenho conta as aventuras do Gumball e do seu incrível mundo, algo que você já poderia imaginar só pelo título. Só Aquele que o que robô você ali eu talvez lembro. não saiba Bicho é é que o forte. mundo dele realmente é incrível. Tão incrível ao ponto que, literalmente, qualquer coisa pode ser um personagem.
verdade. Desde um Eu T-Rex assistia até muito o isso. queixo de alguém virado ao contrário. Dentro legal. desse desenho tão doido, é claro que loucuras acontecem o tempo todo. Então fica até difícil estipularmos a força dos personagens. Mas nós podemos considerar a Nicole e o Ricardo como os mais poderosos. Começando pela Nicole, ela é basicamente tão forte quanto a gente imaginava que nossas mães eram quando elas ficavam muito bravas com alguma coisa quando éramos crianças. Ou seja, bem forte, não é verdade? Os feitos dela vão além do que apenas ganhar de um T-Rex numa luta. Na verdade, a cada episódio é como se os poderes dela aumentassem mais e mais. Seus poderes vão desde o mais simples, como super força e se mover Caralho. na velocidade da luz, até os super intimidadores, como um estalar de dedos tão poderoso ao ponto de criar uma onda de choque em toda a vizinhança, ou derrotar alguém só pela força do seu olhar. Inclusive, um personagem até já viu demônios a olhar dentro dos olhos dela, enquanto Olhar o da outro envelheceu penitência. por décadas só de olhar nos olhos da Nicole nervosa. Então, é bom você não olhar pra ela quando ela estiver brava. E além disso tudo, a Nicole tem o poder de cancelar o desenho. Isso mesmo! Em um episódio em que a Nicole ficou desempregada e os Watterson estavam sem grana, o show começa a cair de qualidade até ser cancelado, pois não dava pra construir um desenho sobre Caraca, eles velho. sem que eles tivessem dinheiro pra nada. A verdade é que a Nicole é um sertão, mas tão poderoso que só uma coisa impediu ela de assumir todo o controle do mundo: o Ricardo. O Ricardo é o pai da família e é retratado o tempo todo como um preguiçoso barrigudo que não aguenta fazer exercícios físicos e com uma inteligência muito abaixo da média, até pra quem tem uma inteligência abaixo da média. Mas ele só é descrito assim porque, na verdade, ele é literalmente assim mesmo. Apesar disso tudo, ele já mostrou feitos grandiosos pra Força Toon, como manipulação do tempo, poder crescer até o tamanho de um planeta e até mesmo imortalidade, como quando ele continuou vivo mesmo sem o coração. E na Nossa, verdade meu. já foi mostrado também que ele não ter um emprego é para o bem do próprio universo. Pois É na última verdade. vez que ele trabalhou, ele quase rasgou a própria realidade. Ou seja, o casal Nicole e Ricardo funciona porque eles são opostos um ao outro. Cada um deles pode destruir a realidade, mas eles se cancelam e tudo continua bem. Enquanto a Nicole Equilíbrio, é a equilíbrio. força imparável, o Ricardo é o objeto imovível. Esse casal, sim, nós podemos dizer que foram feitos um para o outro. Gravity Falls. Em Esse Gravity é o Falls, nós triângulo conhecemos lá, os né? gêmeos Diaper e Mabel Pines, que vão passar as Esqueci o férias nome de verão dele, na sempre cabana esqueço. do seu tio, em uma cidadezinha mais afastada. E acabam salvando o mundo É o várias Bill, vezes Bill, enquanto né? curtem suas férias. Na cidade de Gravity que é Falls, Bill. eles logo percebem eventos estranhos acontecendo, com criaturas mágicas e de outras dimensões vindo aos montes até eles. E dentre todas elas, uma se destaca: Bill Cipher! É, De início, Bill. ele parece só um triângulo brilhante de gravata e chapéu. Mas não se engane, pois Bill Cipher é um demônio interdimensional com um humor sádico capaz de escravizar toda a humanidade, caso queira. Na verdade mesmo, nós nem sabemos como ele se chama, já que seu nome verdadeiro pode levar os humanos à loucura e até evaporar alguém. E quanto à sua idade, é de falando pelo do menos Bill. 1 trilhão. Falando do Bill, tem vídeo dele aqui no canal. Vou botar aqui pra vocês, ó. Aí vocês vão ver lá. Fechou. De anos. Com relação aos seus poderes, ele mesmo já Já afirmou ter poder forte. infinito, mas podemos dizer que ele é quase onisciente e tem a habilidade de invadir os sonhos das pessoas. Pois é, nem dormindo você estará a salvo dele. Bill passa a maior parte da série preso em uma dimensão decadente chamada Reino dos Pesadelos, onde ele só pode acessar o mundo real através da mente dos sonhos das pessoas. Mas por que Bill acabou ficando preso nessa dimensão? Bom, ele não gostava muito do mundo 2D onde vivia, e por conta disso ele simplesmente resolveu destruir todo o seu universo natal, ficando preso no Reino dos Pesadelos. Olha esse nível de poder! Mas Bill não se limita somente aos sonhos. Ele também pode possuir o corpo de alguém através de um ritual bem específico. Para isso, é preciso de uma foto da vítima que será possuída por ele, os olhos devem estar riscados e a imagem cercada por 8 velas. E em seguida deve-se recitar o seguinte encantamento. Espera, você não achou que eu ia te contar qual é o encantamento, não é mesmo? Acho melhor não arriscar. sacanagem. Mas é quando Bill assume sua forma física na terceira dimensão que vemos o real nível de seu poder, podendo distorcer a realidade, alterar seu tamanho livremente, manipular o espaço e a matéria, criar dimensões de bolso e vários outros poderes de um formidável manipulador da realidade. Ele também pode ver certos eventos do futuro, como por exemplo, saber a data, a hora e a causa da morte de alguém. E é o responsável por trazer o Estranhagedon a Gravity Falls, causando apocalipse na cidade. Na verdade, Bill só não consegue dominar o planeta inteiro, pois ele não consegue ultrapassar os limites de Gravity Falls devido ao magnetismo natural que existe na cidade, que cria uma barreira que impede qualquer tipo de estranheza de sair. Se não fosse por Caraca, isso, não bicho. tenha dúvidas que ele poderia dominar todo o nosso universo 3D. Ah, e não podemos esquecer do misterioso Axolot, uma entidade extradimensional com um poder muito superior ao do próprio Bill Cipher. Axolot fica nas menções honrosas, pois temos bem poucas informações sobre ele, e tudo que sabemos são
citações do quanto ele é poderoso feitas pelo próprio Bill e um breve encontro da entidade com o Diaper e a Mabel. Bob Esponja. Eu aposto Bob que você Esponja. não esperava ver Bob Esponja por aqui, não é mesmo? Mas se você for parar pra pensar, o Bob Esponja já estava por aí abusando da Toon Force muito antes disso ser moda. Quem aí não lembra, por exemplo, dele acendendo uma fogueira debaixo d'água, ou arrancando seu próprio braço e nascendo outro logo em seguida, ou porra. mais alguma das outras coisas surreais que ele fazia e que deixaria muitos protagonistas de cara tá desenhos se com comendo, medo. lá Então ele. vamos lá, vamos conferir a lista de feitos que o Bob Esponja já fez no seu desenho. A começar falando do tanto que esse carinha já trabalhou na vida. Pra quem já se perguntou mano, por escala quanto tempo 6 ele em um é trabalha no fogo. Cine Cascudo, ele já tá lá por 2.972 anos. Imagina só quanto que vai ser o acerto dele. Além de tudo que a Toon Force oferece como regeneração, absorção irrestrita, imortalidade e muita sorte nas situações em que acaba entrando, ele ainda vai além. Ele pode dividir várias partes do seu corpo, controlando elas uma a uma. Pode criar novos braços e usá-los para realizar várias tarefas ao mesmo tempo. E ainda conta com uma super elasticidade. Bob Esponja também pode mudar seu corpo para assumir várias formas, inclusive imitando a aparência de vários Caralho. outros personagens do Fechou. desenho. Além disso, ele também é capaz de aumentar e diminuir o tamanho do seu corpo só absorvendo água. E não para por aí, pois ele também pode ficar invisível, além de ser capaz de se teletransportar entre um quadro e outro do desenho. O nível dele às vezes é tão, mas tão absurdo, que ele já chegou até mesmo a apagar a Via Láctea inteira só para. com uma linha. Olha isso, mano. E sobre as fraquezas dele, tirando o fato dele ser ingênuo e cometer erros frequentes, ele realmente não tem nenhum outro ponto fraco. Ele até já ficou no deserto por 1 ano, sem água e sem comida, mostrando que pra ele aquilo não foi nada. Então sim, Bob Esponja Calça Quadrada definitivamente é o mais poderoso de seu desenho. Mais poderoso até do que vários personagens de outros desenhos por aí. Mas e quanto à nossa menção honrosa? Você chuta quem seria? Pois eu aposto que independente de quem você falar, você vai errar. Depende Temos do sim desenho, vários né? outros personagens com uma Toon Force poderosa em Bob Esponja, como o próprio Patrick Estrela, por exemplo. Mas nossa menção honrosa aqui vai pra ele, o Keanu Reeves. Isso mesmo, Keanu Reeves, que negou papéis na Marvel e na DC, aceitou sem nem pensar 2 vezes fazer uma participação no filme do Bob Esponja. No filme, ele Eu é um ainda não sábio vi e esse uma filme. espécie de guia espiritual, que está ali para guiar o Bob Esponja e o Patrick na missão deles. E vamos combinar, o Keanu Reeves como guia espiritual realmente foi uma ótima escolha, não é mesmo? Rick and Morty. Em Rick and Morty, Rick, né? Rick Sanchez definitivamente é o cara que você não quer ter nenhum tipo de problema. Mas existem 2 versões do personagem que se destacam das demais e que podemos afirmar que são as mais poderosas. Estou falando do Rick Prime, o responsável por apagar da existência a esposa de todos os Ricks, de todas as dimensões possíveis, e claro, do Rick principal, o verdadeiro protagonista da série. Por serem versões do mesmo personagem, obviamente eles são tão inteligentes e poderosos por igual. A diferença A está luta, justamente nos caralho. feitos que cada um deles teve com seu preparo. E nesse caso, o Rick principal sai na frente. Esse cara é tão, mas tão poderoso, que já chegou a trocar porrada com Zeus. Existe toda uma organização intergaláctica que tem ele como inimigo, e sem falar que toda Normal, a cidadela dos Ricks foi criada só por causa dele, com o objetivo de todos os outros Ricks se unirem pra tentar pará-lo, o que não deu muito certo no final. A É, grande questão do cidadela foi Rick de não é ralo. super força, poderes mágicos, nem nada do tipo, mas sim sua inteligência, que faz com que ele consiga usar tecnologia e ciência pra lutar de igual para igual contra deuses, monstros e até mesmo contra o Papa. Rick também possui sua Cara, característica capturou o arma Papa, de né? portal, que permite que ele viaje entre quaisquer universos e realidades que ele queira, e também é a causa da organização intergaláctica ir atrás dele. Por causa de sua inteligência extremamente elevada, seus poderes praticamente não têm limite, sendo que ele pode transformar partes do seu corpo em armas, pode construir e escravizar universos inteiros só pra ter uma bateria para sua nave, além de ser praticamente imortal. O Projeto Fênix é uma garantia ao Rick para que, caso ele morra, ele acabe renascendo em um de seus clones em algum lugar. E sim, ele sempre tem pelo menos um clone de reserva pra caso precise. Ah, mas tem uma coisa que o Rick não faz, que é mexer com viagem no tempo. E não porque ele não consegue, mas simplesmente porque ele não quer. Ele diz que se o Homem-Formiga e a Vespa fizeram, então não tem interesse. Rick Oh, já porra. destruiu diversos mundos, civilizações e universos inteiros. E ao que parece, não há limites para seu poder, sendo que sua principal fraqueza é ele mesmo. Por ser tão arrogante, ele acaba se complicando
mais do que o necessário nas situações em que entra. E a gente até pensa que ele tá com dificuldades, mas a verdade mesmo é que é tudo um grande plano dele. E como menção honrosa, só poderia ser ele, o Evil Mori. Esse é um Mori que se rebelou contra o seu Rick, que ficou mas tão inteligente que conseguiu vencer toda a cidadela dos Ricks para escapar da realidade em que o Rick era o mais inteligente. Na última vez que o vimos foi na luta entre os Ricks, e no final o Evil Mori ficou em posse do dispositivo Ômega, uma arma capaz de aniquilar qualquer pessoa da existência, apagando permanentemente todas as variantes do indivíduo de todos os universos que existem. Caraca. Ou seja, é melhor não mexer com ele. E tudo bem, eu entendo quem considera ele como sendo mais poderoso do que o Rick, e a verdade é que ambos estão num nível tão elevado que ele realmente pode ser. Mas aqui nós estamos levando em conta mais os feitos individuais de cada um. Se você considera esse Mori mais poderoso e mais perigoso do que o Rick, é só falar aí embaixo nos comentários. Star versus a força do mal. Saindo agora do mundo louco de Rick and Morty, vamos para o mundo louco de Star versus as forças do mal. Nesse desenho, nós acompanhamos a jovem princesa Star Butterfly, que pra fugir dos perigos de sua dimensão, é mandada para a Terra para se disfarçar como uma simples estudante do ensino médio. Se você já assistiu ao desenho, então sabe o quão poderosa é a Star. Mas por mais que ela seja bem poderosa e a protagonista, ainda tem alguns personagens mais fortes do que ela, como a Glossaric. Ele é a personificação do livro de magias que a Star usa. E apesar de sua personalidade pacifista, não é surpresa nenhuma colocarmos ele como o mais poderoso do desenho. É ele. A lista de poderes que ele possui é extensa, então anota aí tudo o que ele é capaz de fazer. Ele possui levitação, telecinese, teletransporte, projeção astral, clarividência, onisciência, onipresença, viagem no tempo, supercura, criação de vida e até mesmo imortalidade. Já foi revelado, inclusive, que ele foi o primeiro ser vivo do universo, o que fica até difícil pra gente mensurar algo próximo da idade dele. Por ser pacifista e ao mesmo tempo caótico, muitas vezes é difícil prever seu próximo movimento, já que ele parece só fazer o que quer, o que não deixa de ser verdade. E talvez você esteja pensando algo como: se ele era tão forte assim, então por que ele morreu? Bom, a gente parar pra pensar, a verdade é que Glossaric já sabia de tudo o que ia acontecer, e ele simplesmente deixou acontecer. Com tantos personagens superpoderosos, é até difícil separarmos apenas um como menção. Mas eu separei aqui o Omnitracus Prime, por quê? Porque ele é muito gente boa. O Omnitracus Prime foi criado pelo Glossaric e é o mestre do espaço-tempo, sendo capaz de dobrar o tempo e o espaço conforme sua vontade. Mas realmente, o ponto forte dele é ser um cara tão amigável e disposto a ajudar aqueles que precisam. O cara do espaço-tempo com certeza parece alguém que sentaria no bar com você pra tomar uma e conversar sobre a vida. Os Simpsons. E por fim, nós temos Os Simpsons, um dos desenhos mais famosos do mundo inteiro e que já está no ar desde 1989, o que definitivamente não é pra qualquer um. Simpsons definitivamente não é um desenho baseado em força e escala de poder, e apesar de alguns personagens se meterem em confusões, eles não abusam da Toon Force. Mas então quem seria o mais poderoso dos Simpsons? Essa é fácil, o Kang e o Kodos. Talvez você não se lembre muito bem deles, mas Kang e Kodos são dois alienígenas do planeta Rigel 7 e que de vez em quando aparecem na Terra, ou melhor, em Springfield, pra curtir um pouquinho. Eles são uma espécie de vilão em Os Simpsons e principalmente nos episódios especiais de Halloween é quando podemos vê-los com mais frequência. A tecnologia dos aliens obviamente é muito mais avançada em relação à dos humanos, sendo que eles são capazes desde coisas como abrir portais até seu planeta ou até mesmo destruir o universo inteiro caso queiram. O objetivo final deles é um só: escravizar a humanidade. E se a gente depender dos Simpsons pra nos salvar, então eu acho que nós temos um problema bem sério pela frente. E como menção honrosa, nós temos o Sr. Burns. E sim, por mais que ele tenha demonstrado várias vezes no desenho ser extremamente fraco, ele ainda tem um superpoder: o dinheiro. O estimado é que sua fortuna ultrapasse os 16 bilhões de dólares, tornando ele um dos personagens mais ricos de toda a ficção. Um dos seus maiores feitos no desenho foi quando ele revelou ter uma máquina capaz de bloquear o sol. Imagine só o quanto ele gastou para conseguir isso. Agora, o porquê dele precisar de uma máquina pra bloquear o sol? Essa é uma dúvida que só mesmo o Sr. Burns pode responder. E então, você concorda com todos os nomes da lista? Ou acha que a gente acabou se enganando com algum? Lembrando que toda essa lista é bem subjetiva, pois é bastante difícil apontar certinho o nível de poder do personagem de um desenho
desenho aí que dos não é comentários, certeza necessariamente tem. sobre força. Então fica à vontade para poder colocar aí nos comentários quais seriam os seus personagens mais poderosos. E vamos comparar se nossas listas batem uma com a outra. Ah, e claro, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar aquele ultra like e venha ser um ultra nerd também. Até a próxima. Escreve aqui também. Pois é, mano. Mais gente poderosa. Você tá doido, meu amigo. É muita gente. Só o Tio Force aqui, ó, já era. Mas não tem o que falar. Pra mim tá tudo certo ali. Até porque eu não conheço a maioria dos desenhos ali. Só Gumball, Simpsons. Esqueci até os outros que apareceu. Gravity Falls. Isso aí eu conheço pouco, né? Mas eu conheço. Cara, não tenho o que reclamar. Diferentemente de outros aí que o pessoal reclama muito. Mas é isso. Espero que tenham gostado. E é nóis.